Videozinho rápido sobre religião. Não é um tema que atrai muita simpatia, mas é necessário. Seguinte, alguns anos atrás, na cidade de Goiânia, capital do belo estado de Goiás, um pai matou um filho por causa de política. O pai era bolsonarista. O filho era do movimento estudantil do UFG. Ok. O tempo passa. O miliciano é eleito e a maioria dos pastores ladrões, aqueles que pediam propina em barra de ouro, que tomaram conta do Ministério da Educação, era de Goiânia. Pastores de Goiânia, de igrejas evangélicas de Goiânia. Ok. Ontem, em Goiânia, claro, né, Goiânia, um pastor começou a pregar contra o PT dentro da igreja, certo? Segundo ele, né, parece que cristão vota no mito, no miliciano. Ok. Um fiel não concordou e tomou um tiro dentro de uma igreja. Então, é evidente que, óbvio, né, que Jesus estava correto. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Para deixar claro quais eram esses dois senhores, ele fez duas demonstrações. A primeira na questão da moeda, em que ele diz claramente que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Fica claro lá o que ele quer dizer com isso. A segunda foi no famoso episódio machos escrotos versus mulher. Os machos escrotos, né, religiosos, claro, eles são religiosos, né? Homens de bem, aplicadores da lei, Velho Testamento, estava lá para apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. Aí pergunta para Jesus, o que faz aquela mulher? Jesus escrevendo na areia, tipo, não dando moral, deixando claro que isso não é um assunto da igreja. A moral não é um assunto da igreja. Certo? A palavra de Deus não é a palavra moral. Tranquilo? Porque quem cabe julgar? Ele, Deus. Ele mesmo deixa isso muito claro no Sermão da Montanha. Não julgais. Tem que amar Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Isso os que são cristãos. Quem julga é Deus. E ele deixa explícito que se você julgar, você vai ser julgado. Certo? Do mesmo jeito que você julgar, você será julgado. E ai dos hipócritas, nós estamos vendo muito pastor, muito pastora, envolvido em todo tipo de maracutaia, coisa errada. Então, não aconselharia esse povo julgar. Enfim, Jesus deixou claro. No episódio Jesus versus machos escrotos, os machos escrotos insistem, Jesus fala, o que a lei diz? A lei diz que deve apedrejar. Jesus pega uma pedra e fala, então, quem não tiver pedra, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Do mais velho para o mais novo, eles vazaram. Quem entende que ninguém é sem pecado, e é exatamente por isso, a graça de Deus. E exatamente por isso nós não devemos julgar. Que é exatamente o que eles fazem nessas igrejas. Caça-níqueis, ou caça-barras de ouro, né? Caça-concessão de rádio, caça-concessão de TV. Desses pastores vagabundos, criminosos, bandidos, marginais. É claro que não são todos. Tem o pastor Alexandre Gonçalves, por exemplo, um ser humano excepcional, certo? Ele é acho que de Joinville, né? Ele é carioca, mas servidor da Polícia Rodoviária Federal, inclusive líder sindical em Santa Catarina, e serve a igreja, não lembro bem qual que é a igreja dele, em Joinville. Tem muitos outros pastores bons, tem até pastores sem igreja, muito bons, né? Tem seres humanos muito interessantes que servem a Cristo do lado do protestantismo. Do lado católico, nós também temos muitas almas cebosas, como aqueles católicos das igrejas e rádios que estavam pedindo uma graninha por Jair Messias Bolsonaro, em desacordo com a orientação do Papa. Se o cara quer ser mais católico que o Papa, pode ter certeza que ele não é católico. Ele está fingindo ser católico. Certo? Se quer ser mais católico que o Papa, está errado. E esses não só querem ser mais católicos que o Papa, como querem desobedecer o Papa e querem servir o Messias em troca de um dinheirinho. Então,
Inclusive, um desses padres, o que me entristece profundamente, foi o responsável pela minha conversão no santuário da Virgem de Guadalupe, em Curitiba. E eu lamento profundamente, meu coração dói. Mas é por isso que a gente não deve julgar. Você veja, é um padre que anda em desacordo com tudo que eu acredito, com tudo que o Santo Padre fala. É um bolsonarista que estava pedindo grana por emissora de TV e eu não julgo, porque foi ele que me converteu. A vida é assim. A gente não deve julgar nem os outros, nem nós. De toda forma, a mensagem aqui é clara. Quando o Bolsonaro, ou quando o Ciro, ou quanto mesmo o Lula, quando a política entra numa igreja por uma porta, Jesus sai pela outra. Não creio que com os kardecistas seja tão diferente disso. Certo? Posso falar pelos cristãos. As outras religiões eu não sei. Cada um tem sua própria moral. Não vou entrar nesse mérito. De toda forma, esse é um alerta. Se você é cristão e de repente o seu pastor ou o seu padre anda cultuando o mito a ponto de permitir que quem pensa diferente toma um tiro numa igreja, cara, Deus não está nessa igreja não. Sai dessa, de verdade. Você pode até permanecer na sua religião, mas sai dessa igreja. Deus não está lá. Na verdade, se tem um lugar que Deus não está, é nessa igreja. Certo? E que Deus nos abençoe a todos e todas, e todos, se for o caso. Que não cabe a mim julgar. Quanto aos nossos irmãos de outras fés, ou sem fé, os céticos, bom, nem preciso dizer para vocês não entrarem nessas igrejas, né? Porque vocês não entram. Fiquem bem, de toda forma vocês também, ok?